Bom dia, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo. Hoje eu passo por aqui para deixar um testemunho ao seu coração. Eu tenho certeza que essa pequena mensagem vai impactar a sua vida hoje. Então pare um pouquinho e escuta aquilo que Deus, essa mensagem que Deus quer trazer ao seu coração nessa manhã, amém? Vocês estão vendo esse pé de amora? Há aproximadamente uns 6 anos eu comprei esse pé de amora. Ele era bem pequenininho, tá? E quando enfim esse pezinho de amora ele começou a crescer, né? Ele demorou bastante para crescer. E eu pensei, né? Ele vai começar a dar frutos. Eu passei a primeira frustração com ele. Quando ele estava bem alto, eu percebi que as suas folhas elas não estavam verdes, sabe? Elas começaram a ficar meio marrom, todas furadas, e eu descobri que esse pé de amora ele estava doente. Então, um dia eu ouvi a voz do Senhor falando comigo enquanto eu olhava para ele com as folhas todas doentes. E o Senhor ele me deu uma ordem. Ele disse: arranque todas as folhas. Eu vou confessar para você que naquele momento eu não entendi. Eu tive medo, mas eu decidi obedecer. E uma a uma eu comecei a tirar as folhas desse pé. E ele ficou parecendo que estava morto. Mas não, ele não morreu. Ele começou um processo de renovação. A partir daquele momento que eu arranquei as folhas, esse pé ele começou a crescer muito. E eu pensei, como que um pé plantado em um vaso tão pequeno está crescendo tanto assim? Junto com o crescimento vieram os frutos tão esperados, né? E todos os dias nós colhíamos amora. Gente, era tanta amora que nós fazíamos geleia com elas. Até que um dia eu percebi que o pé estava ficando tão grande a ponto de limitar ali a passagem do corredor em que ele se encontrava. E então eu tive que podar esse pé. Foi muito difícil, porque eu me lembro que chegou a sair uma espécie, gente, como se fosse um sangue mesmo dos troncos dele. Mas eu percebi, de camara baixeira, que quanto mais eu podava, mais frutos ele passava a produzir. E aí chegou o tempo em que nós decidimos nos mudar. E então nós pensamos, né, o que nós vamos fazer com esse pé de amor enorme, né? As crianças automaticamente já responderam, nós vamos levar ele. E aí nós tomamos a decisão de que onde nós fôssemos, nós iríamos levar esse pé. Mas havia um problema. O pé, ele era grande demais para ser transportado, junto com a nossa mobília no caminhão de mudança. Mas para que ele permanecesse conosco, tivemos que fazer uma poda cruel. Ao chegar no novo ambiente, colocamos ele num lugar, as folhas murcharam todas, caíram, e novamente aquele pé parecia uma árvore sem vida. Seus troncos, gente, estavam todos com marcas de uma poda cruel. E por um período de aproximadamente 2 meses, nós regávamos ele todos os dias. E chegamos a pensar que ele não iria sobreviver. Quando menos esperávamos, um brotinho começou a surgir. E olha só, gente, aí está ele. Mais uma vez,
ele suportou o processo de renovação. E assim, enquanto eu olhava para ele nessa manhã, o Senhor, ele falou comigo, assim também somos nós. Nós também passamos por estações. Há momentos que esperamos frutos, mas em vez disso nós nos encontramos doentes. As folhas representam aquilo que as pessoas veem, a aparência, né? Aquilo que é superficial. Mas quando elas adoecem, Deus nem sempre escolhe tratar as folhas, mas Ele quer tratar a raiz. E quando o Senhor me pediu para arrancar as folhas, parecia assim um ato sem sentido. Mas Deus via que a árvore, na realidade, ela não precisava de maquiagem. Ela precisava de renovação. É nestes momentos, queridos, que nós teremos que abrir mão de coisas que muitas vezes para nós são indispensáveis. Relacionamentos, projetos, posições, sonhos. Obedecer dói, mas a obediência abre caminho para a cura. Quando os frutos vieram, descobri que a renovação produz mais do que a aparência poderia oferecer. E então novamente veio a poda que machuca. Parece injusto ver Deus cortar justamente aquilo que está dando fruto. Mas João 15 ensina que a poda é necessário para que a frutificação seja ainda maior. Por fim, chegou a mudança e para permanecer conosco, ela teve que passar pela poda mais violenta e dolorosa. Novamente ficou como morta. E durante esse período parecia que nada acontecia. Apenas silêncio, espera e o principal, a rega diária. Talvez essa seja a fase mais difícil da vida cristã. Quando Deus nos transplanta para um novo tempo, um novo lugar, e no silêncio da espera pensamos, será que vou sobreviver a isso? Até que a esperança comece a surgir através de um pequeno brotinho verde, mas que anunciava, ainda tem vida aí. As marcas da poda permanecem, mas não contam uma história de derrota. Elas carregam as cicatrizes de um testemunho que diz: a maior vitória é permanecer com Cristo em meio aos processos. Hoje, ela voltou a frutificar. E sabe, queridos, isso me deixou muito emocionada, porque ela tem frutificado como nunca antes. Quem permanece enraizado, mesmo num espaço tão pequeno como esse vaso, sempre floresce novamente. Mas sabe, não é só isso. Existe uma outra parte desse testemunho. Enquanto eu olhava para essa moreira, Deus me fazia refletir sobre tantas pessoas que usam limites como desculpas para não frutificar. Ele me disse claramente: filha, olhe só, olhe para esse vaso, olhe para essa moreira. Os limites do vaso não impediram ela de crescer e frutificar, e seus frutos são abundantes. Quantos dos meus filhos dizem
Ah, se eu tivesse mais recursos, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse aquela oportunidade, o se, elas acreditam que a falta de espaço é o motivo da falta de frutos. A amoreira foi fiel no espaço que ela recebeu. Frutificou com o que tinha. Aproveitou cada centímetro disponível para transformar um ambiente limitado em um lugar de abundância. Então o Senhor me disse: a limitação não está no vaso, mas na mentalidade. Quem é fiel no pouco será preparado para o muito. E então me surgiu um outro pensamento. Se essa amoreira está assim nesse vaso tão pequeno, imagine quando nós plantarmos ela em uma terra definitiva. Sem barreiras que impedem o seu crescimento. Suas raízes vão alcançar profundidade. Seus galhos irão se expandir. E eu fiquei imaginando quanto de frutos ela não irá produzir. E novamente o Senhor falou comigo. Existem fases que Deus permite limites, não para impedir o crescimento, mas para formar o nosso caráter. Se aprendemos a frutificar no vaso, Ele confiará a nós o campo. A promoção de Deus acontece quando somos fiéis, mesmo diante da limitação. Não despreze o que Deus te confiou. Talvez hoje você olhe e pareça tão pequeno, mas não se esqueça que antes de se tornar um rei, Davi teve de defender suas poucas ovelhas no anonimato. Deus viu a fidelidade de Davi. Deus vê você.